Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Tur aqui mais uma vez para mais uma aulinha aí. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as representações gráficas no estudo de estatística descritiva, né? A gente tem que a representação gráfica ela fornece uma visão do conjunto mais rápida que a observação direta dos dados numéricos, né? Pensa, na aula passada a gente viu que a gente vai lá, faz a pesquisa, extrai os dados, aí organiza ali em tabelas, frequência acumulada, frequência relativa, mas tem gente que olha para aquilo ali e não obtém informação nenhuma, não sabe analisar, né? Mas quando a gente olha para o gráfico, né, que é aquela parte visual, né, causa um impacto e a gente consegue até a pessoa mais simples consegue ter informações importantes, né? Dentre essas representações gráficas, a gente tem algumas aqui, né, que eu vou estar trazendo para vocês, as que a gente mais utiliza, né? Que é gráfico de linhas, né, o gráfico de setores, né, que a gente fala, gráfico de barras, gráfico de setores, né? Segmentos, quer dizer que gráfico de barras ou de segmentos, né, gráfico de setores, né? Os histogramas, polígonos de frequência e os pictogramas, né? Então aqui tem uma gama aqui das representações que a gente mais utiliza quando está trabalhando com estatística, né? Vamos ver então como que funciona cada um, né? Qual que é a diferença e vocês vão ver a importância da questão visual, né? Que isso traz, né? Primeiro exemplo aí, o gráfico de linhas, né? Veja que aqui a gente tem uma tabela, né? Com as frequências absolutas e a gente tem aqui ó, os meses do segundo semestre, né, de julho a dezembro e o número de livros vendidos, né, a gente tem aqui as quantidades. Então, olhando para essa tabela aqui, às vezes a gente não consegue uma informação visual extrair de primeira, mas quando a gente olha para esse gráfico aqui, ó, que seria um gráfico de linhas, né, ou gráfico de segmentos, né, a gente tem aqui uma relação cartesiana, né, como se a gente tivesse aqui os meses no eixo X e o número de livros vendidos no eixo Y, né? Então, com o passar do tempo, né, dos meses, a gente está vendendo mais ou menos livros. Olha quantas informações que isso aqui já dá quando a gente olha para o gráfico em vez da tabela. Então, a gente sabe, por exemplo, aqui que no mês de julho a agosto a gente teve uma queda de vendas, né? A gente estava aqui mais ou menos com 350 e foi para 300. Então, visualmente já fica mais fácil. Eu sei que nesse mês teve queda. Após isso, ó, de agosto a setembro, a gente teve uma subida, né? Vendeu mais livros. Depois se manteve de forma constante aqui entre setembro e outubro, né? Manteve a mesma quantidade e depois foi só alta, né? De outubro em diante a gente começou a vender mais livros, né? Então isso aqui ajuda, às vezes eu sou o dono dessa livraria, a tomar uma decisão, né? O que aconteceu de outubro a dezembro para ter essa subida aqui, né? Qual que é o contexto, né, disso, né? E por que aqui teve esse decréscimo e depois subiu? Então, a partir dessas informações que a gente extrai, a gente consegue tomar decisões, né? Que é isso, né? O objetivo aí desses estudos estatísticos, né? Então veja que fica mais visual o gráfico de linhas do que olhar essa tabela aqui com esse tanto de informações, né? A gente já consegue tirar muita coisa quando a gente tem um gráfico de linhas, ok? Isso aqui é muito utilizado também na época de eleições, né? O pessoal gosta de fazer comparação, né? Coloca aqui a figurinha dos candidatos e vai fazendo, tava aqui, subiu, desceu, subiu, esse está melhor, né? Então dá para a gente ter um panorama geral assim do que está crescendo, o que está subindo, o que está na dianteira, né? O que está dando certo, está dando errado, e ajuda as equipes aí nessas épocas, ok? Então, o primeiro gráfico aí, o tipo de linhas, né? Um outro tipo de gráfico que a gente tem é o gráfico que a gente fala gráfico de barras, né? A gente aqui, novamente, eu tenho uma tabela, né? Foi feita lá uma pesquisa do desempenho dos alunos em Química. Aí a gente tem aqui insuficiente, regular, bom, ótimo, o total, né, de pesquisados, 40. A gente já viu como determinar as frequências absolutas, né? Que é só ir lá contar, né, de maneira numérica ali as quantidades, distribuir aqui, e a frequência relativa é você pegar essa parte, né, dividir pelo todo, multiplicar por 100 para ter a mesma questão em porcentagem, né? Veja como que fica mais visual aqui quando a gente olha em gráfico de barras, né? Eu olho para essa tabela aqui, não tenho consigo extrair muita coisa, mas olha como fica mais visual, né, um gráfico de barras, né? A gente coloca o desempenho de química aqui no eixo X e a porcentagem, né, no eixo Y, né? Então a gente já sabe aqui, ó, que olhando aqui graficamente, o desempenho em química de 35% está bom, né? E de 25% está ótimo, né? Então se você somar aqui, ó, 30 com 25, já tem, ó, 50, 60% está entre bom e ótimo, né? Então a maioria está ali, né? E no regular também, se a gente junta, já se torna maioria, né? Então a gente tem pouco, aí 15% com um desempenho químico insuficiente, né? Dentre o gráfico de base, a gente tem essa configuração que é olhar em colunas, né?
assim, ou a gente também pode ter essa visão aqui, que é olhar na forma de linhas, né? A gente tem assim na diagonal ou na horizontal, né? Então aqui a gente inverteu, né? Colocou porcentagem agora no eixo X e o desempenho de química no eixo Y, né? Essa construção aí tanto faz, né? Depende do que a gente quer obter, né? E aí a gente tem a mesma configuração, só que olhando de maneira na horizontal, né? Aqui em linhas, né? Então, a gente consegue informações, né? Em barras aqui é o mais utilizado, né? Esse aqui depende do contexto, ok? Então, o gráfico de barras é isso, né? A gente vai ter uma relação ali entre as variáveis e a gente pode estar olhando tanto na horizontal quanto na vertical, né? Então, em vez de ficar olhando o conteúdo em tabela, essas informações, a gente olha em barras, né? Ok? Então, vamos lá. Um outro tipo aí bastante utilizado é o gráfico de setores, né? O famoso gráfico de pizza, né? Vou colocar aqui, ó. Entre aspas, o de pizza. Ele também é bastante visual e a gente consegue tirar bastante informação. Ó, por exemplo, em um shopping center, há 3 salas de cinema, o número de espectadores em cada uma delas é determinado num determinado dia, foi de 300 na sala A, 200 na sala B e 500 na sala C, né? Então, nessa situação, a gente faz lá a nossa tabela de frequência, tem a sala A, B e C, as quantidades absolutas e as quantidades relativas, que é olhando em porcentagem, né? Quando a gente olha aqui o gráfico de pizza, né, o gráfico de setores, a gente entende, então, visualmente aqui, eu já sei que metade do público aí tá indo na sala C, né? 30% na sala A, 20% na sala B, né? Veja que a gente respeita aqui uma proporção angular, né? Onde a gente tem aqui que metade, né, tá na sala C, então seria um ângulo de 180, né? Aí a gente precisa fazer uma regrinha de 3 para saber qual que é a angulação aqui no de 20 e no de 30, né? Ok? Mas a gente tem essa construção, né? Um gráfico de forma circular, onde a gente vai ter um gráfico proporcional às quantidades obtidas, né? Então aqui a gente tem exatamente metade, né, dessa pizza vai corresponder à sala C, 20% à sala B e 30% à sala A, né? Então tem um respeito a uma proporção conforme a pesquisa é feita, né? A gente tem aqui um outro exemplo, né? Também um gráfico de pizza, já que é uma coisa tridimensional, né? Que a gente consegue ver a bordinha. O perfil de ouvintes de uma emissora de rádio, né? Por idade, sexo, classe, né? A gente tem muita informação, então eu sei que aqui 36% fazem parte da classe A, 36% da classe B. A gente tem com relação ao sexo, né? Quem mais assiste, né, são mais homens que ouvem, né? Perdão, essa rádio do que mulheres, né? Então dá para a gente tomar decisões, né? Por que são mais homens e menos mulheres, né? O que está acontecendo com a nossa programação, né? Que atitudes que eu posso tomar para atrair esse público? Então a questão dos estudos e quando você está com isso aqui em mãos te ajuda a tomar as decisões, né? Então a gente tem um perfil de idade, né? O maior público aí, o perfil é entre 25 e 49 anos, né? Então não atinge muito aí o de 10 a 24 e mais de 50 anos, sem 29%, né? Então a maioria do público aí tem mais de 25 anos, né? Então por que não está atingindo esse público mais jovem, né? O que está acontecendo? Então os gráficos, né? Essas representações gráficas nos ajudam, né, a ter uma informação de pronto, né? Quando a gente olha para a tabela, a gente tem que ficar pensando muito, né? Mas o gráfico não, a gente já tira muita informação ali de maneira simplificada, rápido. Ok. Então vimos o gráfico de setores. Um outro tipo que a gente tem é os que a gente chama de histogramas, que são basicamente a gente tem que é um gráfico de barras, né? Só que a diferença é o seguinte, né? Quando a variável tem seus valores indicados por classes, né? Não quantidades absolutas e relativas como a gente tinha ali, né? A gente construiu uma tabela agora por classes, né? Porque eram muitos dados. Então a gente, em comum, usa esse tipo de gráfico conhecido por histograma, né? Que a gente fez lá uma pesquisa, como tem muitos valores, a gente dividiu em classes, né? Onde a gente aprendeu a construir na aula passada. A gente tem aqui as frequências absolutas e relativas de cada classe, né? Que a gente também aprendeu a construir. Então, o histograma, ele tem essa diferença que as barras não ficam espaçadas, né? Elas ficam todas juntinhas. E a gente pode olhar tanto em relação à frequência absoluta quanto em relação à frequência relativa, né? Depende do que você quer, né? A gente tem aqui, por exemplo, um histograma representando essa tabela, né? Que foi feita uma pesquisa aí sobre as alturas de pessoas, com classes de intervalos relacionados às frequências absolutas. Então, você tem aqui uma proporção, né, do tamanho da barra
com a quantidade absoluta de alturas naquele determinado, né? Então você tem aqui a mesma construção de 140 a 150, lembrando que o 150 não pertence, né, à classe 1, ele pertence à classe 2, né, que é o fechado e o aberto. E aí a gente tem essa construção proporcional das barrinhas as quantidades absolutas e a altura, né? Então a gente sabe, por exemplo, aqui visualmente que a maior frequência, né, absoluta está aqui entre os 160 e os 170, né, onde tem mais pessoas, né, que é a mesma informação da tabela 12, né? Então a gente tem essa proporção, né? A gente sabe que onde tem menos, né, menos alturas, né, tem menos pessoas aí entre 1,90 e entre 1,80 e 1,90, né? Então pessoas mais altas aí, né, dentro dessa pesquisa, né? Então, a maior quantidade de pessoas está ali entre 1,60 e 1,70, né? Ok? E olhando também proporcionalmente, que é a frequência relativa em porcentagem, a gente também tem a mesma construção, certo? Então, o histograma é isso, né? Quando a gente tem uma tabela indicada por intervalo de classe, a gente costuma utilizar o histograma. Então, já tem isso em mente, né? Que quando aparecer isso daqui, a gente está falando de um histograma, né? Então, a gente sabe determinar tudo aqui, né? A gente sempre vai estar fazendo essa distinção entre os dados brutos ali, né, que seriam em sequência, em fila, ou também quando a gente divide em classes, né, que é importante a gente ter essas noções. Um outro tipo aqui, né, que apareceu lá, né, na nossa contextualização inicial, é o que a gente chama de polígono de frequência, né? Qual que é a diferença do polígono de frequência para o que a gente viu anteriormente, né? A gente tem novamente, né, um histograma, né? Só que agora tá vendo que aparecem essas linhas aqui que estão ligando exatamente no ponto médio de cada barrinha, né? Então, às vezes, usando como representante de cada classe o valor médio correspondente, por exemplo, né? A gente está aqui na classe 140 a 150, ponto médio é 145, entre 150 e 160, ponto médio 155, né? Então, segmentos que ligam em uma sequência os pontos médios das bases superiores, formando um gráfico de segmentos conhecido como polígono de histograma, que será usado também em outros assuntos posteriores. Então a gente tem essa construção, né? Fica mais visual ali, né? A gente pega esses segmentos, vai ligando os pontos médios e a gente tem uma informação ali, né? De que sobe, né? Onde que atinge o ponto máximo, ali o ponto médio, o ponto mínimo, né? Então a gente tem informações quando a gente junta, né? Isso tudo aqui num polígono de frequência, né? Essa é a construção. Por último, a gente também tem um tipo de gráfico, representação gráfica que é muito utilizado, que são os pictogramas, né? Que é quando a gente tem um gráfico, né, onde a gente usa a imagem daquilo que a gente está estudando ali naquele contexto. Por exemplo, aqui, a distribuição de alunos numa turma, né? A gente pega essas imagens de um menino, uma mulher, né, um homem ou uma mulher, e a gente distribui ali, né? Então a gente sabe ali na sala que tem esses cartãozinhos, né, onde representam os rapazes. Ixi, aqui ficou diferente, né? Raparigas. E aí a gente tem essas construções, a gente usa os próprios alunos, né, as imagens aqui dentro, né? Então os dados são representados por símbolos ligados a objetos de estudo, eles causam muito impacto atrativo, né, como todos que a gente está fazendo, só que a gente não tem muita informação, tá vendo? O que significa esses 14, 15 anos, 16? A gente tem que pensar mais para tentar entender, né? Ele causa aquele impacto visual, mas você não tem muitas informações diretas como nos outros tipos, né? A gente tem uns outros tipos aqui que eu trouxe para vocês. Por exemplo, aqui a gente está falando sobre os direitos de TV, né? Quanto que a FIFA recebeu pela transmissão dos jogos da Copa de 90. Então aqui tem aquele negócio, né? O gráfico de barra saindo da TV. Então a gente tem uma imagem visual, a gente quer ver, entender, mas não tem muita informação direta, né? Não aparece o eixo X, o eixo Y. A gente não sabe direito ao certo, né? Mas causa impacto visual de primeira, a gente tem que pensar um pouco mais para tentar extrair, entender alguma informação, né? Não é tão simples igual aos outros, ok? Então é mais por uma questão visual de impacto do que por informações por si só, ok? Então eram esses os tipos de representação que eu tinha para vocês. Espero que tenha ficado claro. Um abraço e até a próxima.